Queremos seguir com o nosso estudo de Coríntios e nessa última semana estivemos estudando o capítulo 4. No domingo, o pastor Willi trouxe a mensagem, né? E aí nós enviamos algumas perguntas para vocês poderem fazer em casa. Esperamos, né, que tenham podido fazer. Na minha casa, minha esposa e os filhos acharam que elas estavam um pouco difíceis. Vamos ver se a gente consegue melhorar mais para frente. Mas o estudo bíblico ele sempre exige, né, que a gente leia várias vezes o texto, que a gente também medite, que a gente pense, que a gente se esforce. E quanto mais a gente cavar, mais a gente vai conseguir tirar, né? Então, a primeira pergunta, o que ficou importante para você na mensagem do pastor Willi, compartilhe, é uma pergunta bem pessoal, né? Com relação a isso. E a mensagem foi muito boa, ela está no Facebook da nossa igreja, da Igreja Evangélica Menonita de Vitmarsum, e ali, se você não viu ainda, você pode estar ouvindo, né, essa mensagem também, que vai abençoar tua vida e teu coração. A pergunta de número 2, no versículo 1, Paulo menciona duas palavras, servos e administradores, como características dos que servem. Por que elas são tão importantes? Paulo, no capítulo 4, ele muda um pouco aqui a ênfase. Antes disso, ele esteve falando dos diferentes partidos e dos diferentes grupos dentro da igreja, mas agora ele começa a falar quais são as responsabilidades dos cristãos, mas sobretudo dos líderes. E no versículo 1 ele diz assim: pois importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ou em outras versões, servos de Cristo e dispenseiros ou mordomos dos mistérios de Deus. Paulo coloca duas qualidades que são importantes na vida de cada cristão. Parece que os coríntios gostavam daqueles que brilhavam, aqueles que se colocavam na frente, que mandavam, que sabiam por onde iam, comandavam para lá e para cá. E Paulo diz, não, em primeiro lugar, é importante que nós sejamos servos. E aqui essa palavra, ela indica, né, a humildade que um servo tem, o esforço que ele faz para poder fazer bem o seu serviço, a sua disposição, ela está muito clara nessa palavra de servo. Claro que não está no texto bíblico, mas a palavra do grego usada aqui é uma palavra usada para aqueles remadores que ficavam na parte bem de baixo dos galeões romanos e que tinham que remar duramente em conjunto, né, para que aquele barco fosse para frente, mas normalmente em condições muito difíceis e muito adversas. Então, o líder, o cristão, ele deve estar disposto ao sacrifício e a trabalhar com muito esforço e muita ênfase para o seu Senhor. A segunda palavra que aparece é a palavra administradores ou dispenseiros. São várias, né, as versões, e ela indica que nós trabalhamos para alguém que é o dono de todas as coisas. Nós simplesmente administramos. Não é nosso aquilo que nós administramos. A igreja não é nossa. A família que nós temos, ela não é nossa. Ela é em primeiro lugar do Senhor, os nossos filhos. Na verdade, tudo nós devemos ao Senhor. E assim, também os cristãos devem se ver como aqueles que não são os donos, mas que são os administradores. Indica também que nós devemos prestar contas a alguém que é o dono de todas essas coisas. E nós devemos administrar da melhor forma possível, como se fôssemos os donos, mas no fim das contas não o somos. Que existe alguém ao qual nós vamos ter que prestar contas. E essas são assim as duas primeiras qualidades que ele vê e que ele menciona. Pergunta de número 3.
Os coríntios procuravam líderes inteligentes, populares e que sabiam falar. Veja no versículo 2 o que para Paulo é o mais importante. E o que é mais importante para você? Paulo diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Terceira característica de um cristão, de um administrador, de um líder, é essa, a fidelidade. Ele foi colocado sobre algo, e isso ele deve fazer com o maior esforço, com o maior esmero, para que o seu Senhor esteja contente. E nós temos as várias parábolas de Jesus que dizem: o Senhor foi, ele partiu, mas ele está voltando. E feliz aquele que ele encontrar trabalhando e servindo bem. Assim, ele colocou você em algum lugar, talvez como pai da família. Você é um dispenseiro, como pai, como marido. Administre bem, sirva bem ali. Talvez como esposa, teu papel é diferente. Também no lugar onde você trabalha. Tudo isso foi dado, na verdade, por Deus. Veja isso a partir dessa perspectiva. Isso vai realmente te ajudar a servir bem. E procure ser fiel ao Senhor ali também. Também na igreja, se você tem responsabilidades da igreja, não faça isso simplesmente por fazer, porque o pastor quer ou porque alguém quer. Veja o Senhor atrás disso. E faça esse trabalho também com toda a fidelidade que o Senhor quer que você dedique a esse trabalho que você tem. E assim, possivelmente existem outras áreas. Mas Paulo está deixando claro o que se requer é a fidelidade. Ali é onde Deus vai nos medir um dia claramente. Aquele que foi fiel no pouco será colocado sobre muito, diz Jesus. A recompensa vem e vale a pena. Pergunta de número 4. Por que devemos ter muito cuidado com os nossos julgamentos? Na Bíblia, nós somos advertidos muitas vezes a tomar muito cuidado. Jesus, inclusive, diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque ele sabe que nós temos uma predisposição muito grande para julgar. E normalmente julgamos as coisas de uma maneira completamente errada. Estamos indo para a Semana da Páscoa e aí vemos que julgamento errado fizeram de Jesus. O ser humano mais perfeito desse mundo. Gritaram: crucifique-o, crucifique-o, pediram a sua morte e ele foi morto. É claro, para a nossa salvação, tudo isso estava dentro do plano de Deus, mas o ser humano, ele julga de uma maneira muito torta. E assim eles também, na igreja de Corinto, estavam julgando as coisas, cada um segundo o seu parecer. Assim como os 4 cegos, né? Julgando o elefante, ou como eles achavam que era o elefante. E um achou que o elefante era um tronco porque pegou na perna do elefante, era grosso que nem um tronco de uma árvore. O outro que era parecido com uma corda porque pegou no rabo, e assim, um atrás do outro. Essa é a nossa característica. E Paulo, ele dá uma dica, ele diz: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Em primeiro lugar, o primeiro que julga sabiamente e perfeitamente é somente Deus. E nós precisamos ter esse contexto aqui em mente, que se nós não julgarmos a partir de Deus as coisas, nós vamos fazer as coisas de uma maneira errada. Ele vê que os coríntios estão julgando alguns como melhores, outros como piores. E ele já, no capítulo anterior, no fim do capítulo 3, ele diz: olha, vocês têm o Cefas, vocês têm o Apolo, vocês têm o Paulo, vocês foram tão enriquecidos. Mas como eles julgavam um melhor
o outro pior, eles acabaram aceitando um e rejeitando o outro. E Paulo simplesmente diz, deixem disso. Não é esse tipo de julgamento que vocês foram chamados para fazer. Deixem disso. Deixe Deus julgar todas essas coisas e aproveitem esses líderes, esses obreiros na igreja para edificar a vida de vocês. Vamos para a pergunta de número 5. No final do versículo 6, Paulo mostra o grande problema dos coríntios. Qual era? Se aplica a mim? O problema era a soberba. E ele diz ali no final, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Um se colocando e se achando melhor do que o outro. Talvez por situações ridículas, pelo menos aos nossos olhos, mas acontece. A gente ouve também hoje, eu me converti na evangelização de Billy Graham, de fulano de tal, eu fui discipulado por fulano de tal, aquele pastor fulano de tal, aquele foi o que me casou. Como se isso fizesse alguma diferença. E para os coríntios, eles achavam que pela ministração de um líder ou de outro, eles eram alguma coisa mais. Paulo diz, não, é uma soberba, é um orgulho, na verdade, bem tolo. Pergunta de número 6. Que razões Paulo dá a eles para que sejam humildes? Versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Paulo aqui faz 3 perguntas para esse pessoal que estava, de certa forma, inchado por seguir determinado líder, por pertencer a tal igreja. Existem vários motivos que querem nos encher de orgulho. E Paulo quer ajudar eles a lembrar que, na verdade, eles chegaram a Cristo completamente quebrantados, numa bancarrota total, e que é Deus em Cristo que enriqueceu-os. Mas aí é fácil, de repente, esquecer tudo isso e começar a achar que a gente é melhor, que a gente espiritualmente cresceu mais do que os outros, ou que a gente tenha dons que são bem reconhecidos e muito importantes dentro da igreja. Não sei quantas coisas aqui também era a luta entre os coríntios, mas Paulo diz, olha, não se esqueçam, ou se perguntem, pois quem é que te faz sobressair? E a resposta é clara, é Deus. Se Ele te colocou naquele lugar, numa posição que aparentemente é mais elevada, foi Deus quem te colocou lá. Ele segue, e que tens tu que não tenhas recebido? Na verdade, nós como filhos de Deus, vemos tudo a Ele, tudo. Ele não é só o nosso provedor, Ele é a fonte da nossa vida, de tudo aquilo que nós temos. E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Pouco que nem o filho do rico, que anda com um carrão, esnobe, o nariz empinado, ele mesmo nunca trabalhou, ele mesmo só vive numa boa, gastando um monte de dinheiro. Por quê? Porque o pai dele tem tudo isso. E agora ele tem o direito de se achar realmente melhor? De maneira nenhuma. Na verdade, quem levantou a fortuna, quem trabalhou, quem deu duro foi o pai. E o filho, se ele recebeu isso, ele deveria e pode estar usufruindo, mas nunca imaginar e pensar que ele é alguma coisa melhor do que os outros, simplesmente porque tem um pai mais rico. Então, 3 perguntas aqui importantes para ajudar os coríntios a serem mais humildes. Próxima pergunta, de número 7. Para lhes abrir os olhos, Paulo apresenta uma lista de como eles são e como os apóstolos são. Que diferenças você encontra?
aqui Paulo procurando corrigir o erro aqui dos coríntios, porque Paulo ele havia fundado essa igreja. Ele havia dado exemplo, ele havia ensinado as bases da fé, mas os coríntios agora estavam se elevando, estavam achando que de alguma forma estavam indo melhor do que o próprio apóstolo Paulo. E ali estava esse orgulho deles. De certa forma, aqui a gente começa a ver assim aquela tendência da teologia da prosperidade. E sim, porque tenho prosperidade, as coisas estão indo bem, aqui eu estou certo. E agora Paulo, então, no versículo 8, até de uma forma um pouco sarcástica, para abrir os olhos deles, diz: já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar. A ver onde eles realmente queriam estar, lá em cima, no pedestal, no bem bom. E aí Paulo contrasta essa autoelevação deles com a situação do próprio apóstolo Paulo. E ele diz: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, está no versículo 9, em último lugar. Não em primeiro lugar, estavam procurando o primeiro, mas em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Assim que Paulo se sentia, uma vida de alguém morto para si mesmo, vivo para o Senhor, mas vivendo sim com grandes lutas e dificuldades e com risco grande de vida. Porque nós nos tornamos espetáculo ao mundo. Quando Paulo fala do espetáculo, ele está pensando naquilo que acontecia no Coliseu Romano, onde aqueles homens eram jogados ali para simplesmente alegrar as outras pessoas que estavam assistindo. E Paulo diz assim: nós somos diante desse mundo ridicularizados, né? Fazem graça de nós, não somos em absoluto nada especial. Nessa condição é a que Deus nos colocou. E Paulo vai em diante e ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sábios. Paulo, no capítulo 2, ele pregava o evangelho da cruz. Os coríntios já tinham deixado esse evangelho. Eles estavam realmente no evangelho da prosperidade. Siga Jesus, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, determine, faça e você vai ter. E Paulo diz: não, nós somos os loucos, porque nós pregamos a mensagem de Deus que veio em forma de homem até nós, que sofreu e morreu na cruz pelos nossos pecados. E Paulo não abria mão de que isso fosse o centro da sua mensagem do Evangelho, por mais que não fosse algo que os coríntios e ninguém achasse atraente. Nós fracos e vocês fortes. Vós nobres e nós desprezíveis, para ver a que nível as coisas haviam chegado. E até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Paulo está falando aqui o que significa seguir Jesus. Que significa seguir a Jesus, significa abrir mão realmente da boa vida, de procurar o melhor e procurar essa prosperidade externa, mas o de servir o Senhor como servo, como o administrador das coisas que Ele colocou nas nossas mãos, com fidelidade. E Paulo está deixando claro para eles que é isso que significa seguir Jesus. Abrir mão de todo o conforto para servir Ele naquilo que Ele nos mostra, pagando um preço muito alto. E nos afatigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo muitas vezes vai acabar mencionando isso. Ele não tinha um salário pastoral, ele construía tendas,
Ele trabalhava duro e do lado do seu trabalho ele ainda levantou todas essas igrejas. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados o lixo do mundo, escória de todos. Para ver, né, como as coisas podem se dar, inclusive, de repente, dentro de uma igreja. E os coríntios achando que sim, que eles é que estavam certos, que Deus estava com eles e que Deus estava ali, né, sublinhando tudo aquilo que eles estavam fazendo. E Paulo está dizendo, olha gente, o reino de Deus, ele não funciona assim. O reino de Deus, ele é baseado num servir em sacrifício. Pergunta seguinte, de número 8, Paulo diz, sejam meus imitadores, no versículo 16. Que qualidades do apóstolo Paulo você gostaria de ver em sua própria vida? Versículo 16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo sempre foi um homem muito dedicado, e mesmo antes da conversão, ele era um perseguidor da igreja. Ele sentiu muito por isso. Mas Jesus mudou a vida dele completamente. E Paulo tem muitas qualidades, entre elas uma dedicação total a Deus, um homem que todos os dias dizia, eu preciso morrer, Cristo tem que viver realmente em mim, um homem que estava disposto a pagar o preço para servir a Jesus e gastar a sua vida. Em muitos aspectos nos quais ele realmente nos é um exemplo, e aqui também nesse texto onde nós vimos que ele serve ao Senhor disposto a todo sofrimento, né? Mas por outro lado, ele no versículo 12, ele chega e diz, quando somos injuriados, bendizemos. E aqui nós vemos o amor do apóstolo Paulo. Quando alguém me trata mal, eu abençoo outra pessoa. Isso é muito difícil. Isso só alguém que realmente é espiritual consegue fazer. Porque não é isso que flui de uma pessoa quando ela é maltratada. Quando perseguidos, suportamos. Paulo teve na prisão várias vezes, ele sofreu inclusive apedrejamentos e tudo isso por parte das pessoas, pela mensagem que ele pregou. E ele, quando ele fala suportamos aqui, ele está dizendo, nós aguentamos com a força de Deus, não reclamamos, não jogamos a toalha e dizemos, não vale a pena, vou deixar tudo. Não, fico firme, mesmo no meio das perseguições. Quando caluniados, procuramos conciliação. Quando caluniados, quando as pessoas elas falam coisas que não são certas e se distanciam da gente, o que a gente normalmente faz? Se distancia delas. Fofocaram, né? Falaram inverdades. E Paulo diz, sabe, nós procuramos conciliar-nos, reconciliação, nos aproximar e acertar e ajudar as pessoas a entender as coisas. E nesse amor, o apóstolo Paulo também é um grande exemplo para nós. Então, existem várias áreas, né? Como pastor, como alguém que foi preocupado com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que amou a igreja, que procurou apresentar essa igreja sem rugas e sem manchas, é um exemplo em muitos sentidos, um homem de Deus tremendo, maravilhoso, ao meu ver assim, o maior missionário de todos os tempos. Pergunta de número 9. Seria arrogância da nossa parte dizer, sejam meus imitadores? Por quê? Ou por que não? Não seria uma arrogância. Eu acho que seria até desejável se você pudesse dizer, né, para os teus filhos, façam como eu fiz. Para o teu irmão na igreja, faça como eu fiz, ou como eu faço. Existe muitas vezes o contrário. Não faça assim como eu faço, ou assim como eu fiz.
Às vezes nós somos anti-exemplos, mas nós somos chamados a sermos exemplos. E é assim, as pessoas novas na fé, elas precisam de exemplos que são palpáveis. A nossa responsabilidade sempre é de levar as pessoas a Cristo. E Jesus é o nosso exemplo supremo. E por isso Paulo também diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E ele é o nosso exemplo supremo. Mas quando pessoas são novas na fé, eles precisam de alguma coisa mais palpável. E Paulo já tinha chamado eles e disse, olha, na verdade vocês são carnais, vocês são crianças na fé. E crianças da fé, para eles, Jesus de repente está assim, na sua maneira de ser muito longe. E diz, imite. E Paulo já tinha dado várias características aqui, nós acabamos de ver, onde ele realmente era e mostrava ser um homem de Deus exemplar. Na sua fidelidade, na sua dedicação, no seu serviço, no seu amor a Deus, no seu amor ao próximo. E são coisas que nós podemos, sim, imitar em homens e mulheres de Deus que estão ao nosso redor, que estão na nossa igreja. Isso é desejável. E de que cada um de nós tenha uma vida tão plena, tão cheia de Cristo, né, que as pessoas realmente desejem imitar o nosso exemplo. Vamos para a pergunta de número 10. Paulo termina com a frase, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que ele quer dizer? Comparar com 1:24 e 2:5. Essa frase, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, não está no último versículo, mas no penúltimo versículo. E Paulo continuava mantendo bem firme aquilo que para ele era assim o essencial. E o essencial era a mensagem da cruz. Era Cristo. Capítulo 1, versículo 24, ele diz, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O poder não estava em palavras bonitas, em uma grande retórica, em aparência, numa mensagem de prosperidade, mas na mensagem simples da cruz. Que Jesus veio, morreu por nós pecadores, para que nós tivéssemos salvação e assim relação com Deus. E Paulo, já no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria que os coríntios valorizavam tanto, mas sim em demonstração do Espírito e de poder. Paulo falava de um poder aqui que é um poder que eles parecem que estavam desconhecendo. Aqui Paulo não está falando de que ele iria chegar lá entre os coríntios e medir para ver quem tinha mais poder, quem curava mais doentes, quem podia falar mais em línguas, quem fizesse mais milagres. Não era isso. Paulo estaria demonstrando aqui que o reino de Deus é acompanhado de poder justamente por essa mensagem simples da cruz, de uma morte para mim mesmo e de um viver plenamente para Cristo. E assim ser um instrumento de Deus para a transformação de vidas. É desse poder que Paulo está falando. A transformação de um coração tão desejável. E essa transformação só pode acontecer através, não da mensagem elaborada e bonita, com lindos argumentos humanos, mas essa mensagem simples da cruz, da qual Paulo não abria mão e da qual nenhum de nós também deveria estar abrindo mão, porque é o poder de Deus para a transformação de vidas. A última pergunta, o que levo deste estudo para a minha vida prática, cada um precisa responder. Obrigado por estar com a gente, que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo.